Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de outubro de 2021, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sextou foi muito bom pra gente, a gente cravou todos os jogos. Antes de eu iniciar pro domingão, eu só queria trocar uma ideia com vocês, que eu recebi muita mensagem de gente que fez todos os, que foram 7 jogos, 8 jogos que eu fiz ontem, ganharam. É o seguinte, quando você coloca muito jogo no bilhete, a tendência é muito maior de você perder do que você de ganhar, tá? Dá uma olhada no meu vídeo de múltiplas, escreve lá, múltiplas de Mundo Bet, então eu vou deixar aqui também no caso, então vou deixar. O que acontece? Se você tem 7 jogos, você gosta de trabalhar com bilhete, divide em 2 bilhetes, bota um jogo com 4, um jogo com 3, jogos que você tem mais confiança, tá legal? Porque muitas vezes a gente acaba errando 1, errando 2 e, pô, se ele tiver no seu bilhete, você pode ter acertado 7 jogos, mas se tu errar 1, aí você perdeu dinheiro, pô. Então se você tiver dividido, pelo menos 1 você ganha e você não fica no prejuízo, tá bom? Mas isso é só uma dica, se você quiser continuar fazendo um bilhete com 1000 jogos, aí a consciência sua, eu só aconselho não fazer porque realmente a chance de ganhar é muito pequena. Você vai ganhar às vezes uma bolada, só que na maioria das vezes você vai acabar devolvendo. Então bora logo pro domingão, primeiro jogo, 10 horas da manhã. Temos África Central enfrentando a Nigéria. Graças a Deus essas eliminatórias a gente está conseguindo cravar tudo, tá? Principalmente essas da África e da Ásia. Esse jogo é o seguinte, tropa, deixa eu mostrar a classificação, porque assim, nessa fase da africana, das eliminatórias, só passa o primeiro colocado, tá? Só ele que se classifica aí rumo à Copa do Mundo. Então, a Nigéria, que é uma seleção forte, pô, uma seleção que está acostumada a figurar na Copa do Mundo, ela tem que se manter ali na liderança. O detalhe interessante é que a Nigéria só tem uma derrota que foi justamente para a África Central. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Aqui a gente não tem muita informação, só que a África Central é uma seleção under, né? Quer dizer que tem poucos gols em suas partidas. Os últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. E o último jogo entre elas foi dia 7 de outubro e foi 1-0 para a África Central. Então, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, eu acredito muito nessa vitória da Nigéria, tá ligado? Ela já tropeçou uma vez, acredito ser muito difícil ela tropeçar de novo, até porque, voltando aqui à classificação, se ela perder esse jogo para a África Central, ela vai ser ultrapassada, e se ela empatar, corre o risco aqui do Cabo Verde acabar ultrapassando também, e pô, é reta final para a Copa do Mundo, né? Nigéria é uma seleção grande, tem grandes jogadores e tem tudo sim para dar esse troco em cima da África Central, e eu cravo essa vitória. É uma cotação baixa? É, só que não tem jeito, a gente tem visto que nesses jogos, principalmente da África, a cotação ela vem muito baixa das seleções muito favoritas, tá? Então é um jogo para você completar o bilhete. Poderia entrar no handicap asiático -1? Poderia, mas esse jogo tem carinha de ser só um gol de diferença, tá? Então fico nessa vitória seca, placar para mim 1-0 para a Nigéria. Também às 10 horas da manhã temos a disputa do terceiro lugar da Liga das Nações da Europa. Esse jogo aqui é muito complicado porque a gente tem que ver o interesse das seleções, tá bom? É um jogo muito difícil de cravar pré-live, eu não vou fazer nada, porque o ideal é você ganhar o título. Elas acabaram de perder a semifinal. Então pode ser que poupe jogadores, vai com uma seleção mista ali, o pessoal reserva para dar oportunidade, até porque elas vão ter jogos pelas eliminatórias agora no decorrer da semana. Então, eu tô acreditando que vai acabar indo com uma seleção reserva, uma seleção mista. Nesse caso, eu fico de fora. Se fossem as 2 titulares, as 2 querendo buscar a terceira posição mais do que tudo, dava para cravar um mais de 1,5 gol. Agora, nessas condições, para mim é só para ao vivo, tá? Tô fora. 11 horas da manhã temos Inter e Chape. Eu comentei aquele jogo porque ontem eu estava até falando no Telegram. Como eu disse, o link está na descrição. Eu não comentei o jogo do Curitiba e do Cruzeiro. Por quê? Porque é um jogo difícil, pô. O Curitiba ele não tem jogado bem. Se você pegar essas últimas partidas do Curitiba, mesmo ele não tendo perdido, ele não tá jogando bem. E o Cruzeiro é um time safado, pô. Um time que entrega o jogo mais fácil e complica a vida dos jogos mais difíceis. Então, eu até falei antes de começar o jogo, falei, galera, cuidado com esse jogo do Curitiba. Se fosse para entrar num favorito, eu entraria no jogo do Botafogo, mas do Curitiba eu não entro. Aí acabou no que deu. Não esperava que fosse 3-0, mas toma cuidado, tá? Quando for um jogo muito perigoso, eu vou voltar a comentar, mesmo que acabe ocupando um pouco mais do vídeo. Tropa, 11 horas da manhã, Inter e Chape é o seguinte, o Inter ele estava com uma sequência muito grande sem perder, se não me engano chegou a bater 7, 8 jogos.
E a Chape, a Chape ela conseguiu complicar a vida do Galo. Só que assim, a Chapecoense, ela em 24 jogos só venceu uma partida, empatou 9 e perdeu 14. Fez 20 gols, sofreu 38. É a pior seleção do campeonato, embora ela tenha jogado bem esses últimos jogos. Já o Internacional é um time aqui de meio de tabela, 23 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, fez 26 gols, sofreu 23. A gente vai ter um G9, né? Tô gostando sempre de lembrar isso para vocês, que até o 9º colocado agora vai para a Libertadores, no caso, para pré-Libertadores. E o Inter, ele tá a 3 pontos do América Mineiro, 3 pontos do Atlético Goianiense e 3 pontos do Cuiabá. Então, ele tá correndo risco sim de mesmo com o G9 ficar de fora da Libertadores. Por isso, acredito que jogando em casa, o Inter não perde esse jogo. Mas vamos dar uma olhada no histórico. O Inter dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. É o estilo de jogo do Inter, um estilo de jogo mais truncado, mais de posse de bola. A Chape está a 4 jogos sem vencer. Vem sofrendo gols há 6 partidas. Das últimas 6, em todas as 6, ela foi a primeira equipe a sofrer. E o placar do turno foi 2-1 para o Inter. Tropa, crava essa vitória do Inter, tá legal? Na ousadia, uma vitória seca. Para colocar no bilhete, eu coloco sim um empate anulo. Uma cotação de 1,50 para cima, dá pra gente explorar um empatezinho anula, tá? Mesmo a Chapecoense jogando bem, acredito que ela não ganha do Inter. Porra, ela jogando lá em Porto Alegre. Só que pra gente ficar no safe, a gente vai com um empatezinho anula, tá bom? Placar pra mim, 2-0 pro Inter. 3h45 da tarde temos a final da Liga das Nações da Europa. Tem tudo para ser um jogão de bola entre Espanha e França. Até porque a Espanha já está na fila ali um bom tempo, precisando de um título. Esse jogo vai ser na Itália, campo neutro, tá? A gente não vai ter nenhum tipo de favoritismo, no caso de mandante aqui. Vamos dar uma olhada no histórico primeiro antes da gente comentar. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve um jogo truncado, um jogo com menos de 3 gols. Espanha vem de 3 vitórias seguidas, só que dos últimos 7 jogos da Espanha, em 5 foram ambas marcam. A França vem de 4 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 jogos, em 6 foram ambas marcam, e dos últimos 7 em 6 a França foi a primeira equipe a sofrer. A França tem levado muito gol bobo, cara, mas vamos lá. Para essa partida aqui eu não cravo de jeito nenhum o mercado de resultados, jogo dificílimo. A Espanha vem com uma aposta nova ali em muitos jovens que o Luiz Henrique colocou. E a França, cara, a França vem motivada. Tava perdendo de 2-0 para a Bélgica, conseguiu uma virada espetacular. E assim, eu vou dar 2 cenários para vocês, porque realmente é um jogo difícil. O primeiro é, normalmente em finais assim europeias, a gente tem jogos truncados. Normalmente a gente pode chegar a 2 gols, mas a gente não chega a 4. Então, para mim, o safe desse jogo é o menos de 3 gols e meio. O problema disso é que a gente tem uma final e uma partida única, tá? Então quer dizer que saindo um gol rápido no começo, a outra seleção ela vai partir para cima de qualquer jeito e pode acabar tendo um jogo de muita trocação ali e muitos gols. Voltando, é final, é jogo único. Então, na ousadia aqui, explorando uma odd grande, eu exploraria sim um margem de gol e meio. É estranho? É estranho, mas na moral, tô botando muita confiança nesse margem de gol e meio aqui, até porque a França ela sempre dá um molezinho na zaga e ela tem uma seleção muito boa, Mbappé, Griezmann, Benzema, só cara que decide ali, Pogba ali dando o lançamento, a Espanha naquele estilo de jogo dela, rodando a bola, cansando o adversário até chegar um espacinho ali na área. Jogo pra mim, 1-1, indo para prorrogação, aí só Deus sabe. Voltando para o Brasileirão, 4 horas da tarde, temos o confronto dos desesperados, Santos e Grêmio. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. São 2 equipes ali que estão quase abraçadas juntas. O Grêmio está ali puxando o pé do Santos, né? Se o Grêmio ganhar esse jogo, ele acaba passando o Santos e empurra o Peixe para a zona do rebaixamento. O Santos, se ele vencer esse jogo aqui, ele vai abrir 5 pontos pro Grêmio, querendo ou não, já é uma vantagem de respeito, só que o Grêmio tem um jogo a menos, tá? Então, tropa, vamos dar uma olhada no histórico primeiro. Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente é um jogo muito movimentado. Dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos eles foram ambas marcam. Detalhe interessante é que o Peixe não perde para o Grêmio há 5 partidas. Só que o Santos, ele não vence há 11 partidas. E se não fosse esse gol contra o São Paulo, ele estava, acho que há 7 jogos sem fazer gols. Os últimos 5 jogos do Peixe, em 4 a gente teve menos de 3 gols e meio, até porque é um time que não faz gol, a tendência é o jogo mais truncado, a não ser que leve goleada. O jogo no turno foi 2-2 e o anterior foi 3-3. Tropa, jogo difícil demais de cravar alguma coisa. Pode ser
que pelo fato de ser um jogo de desespero, jogo de 350 pontos, as duas equipes precisam pontuar, dá para explorar um margem de gol e meio, tá legal? Só que assim, eu tenho dois cenários para essa partida, não com relação a entradas, mas o que eu acredito. Pode ser um jogo muito bom, porque as duas equipes estão precisando, jogo lá e cá, trocação, gol para todo lado. E ao mesmo tempo pode ser um jogo merda de duas equipes que não estão jogando nada, que tem um ataque fraco, tanto o Santos quanto o Grêmio. Isso é um jogo 0x0, aquele jogo merda mesmo, entendeu? Tem essas duas opções aqui. Se eu fosse colocar meu dinheiro, eu colocaria em margem de gol e meio, mercado de resultados, estou fora, tá? Porque essas duas equipes aqui, os jogos que você acredita que ela vai ganhar, ela entrega, tá? E os jogos que você acha que não vai dar certo, elas acabam vencendo. Esse time safado. Então, estou fora do mercado de resultados. Placar para mim, 2x1 pro Santos. 5 horas da tarde para as eliminatórias da América do Sul, temos Bolívia contra Peru. É um jogo interessante, vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcas. Então é interessante que o Peru vem de 4 vitórias consecutivas contra a Bolívia. A Bolívia é um time muito fraco, né? Uma seleção muito fraca. E o Peru vem de 9 jogos de invencibilidade. Isso aqui dá uns bons anos, tá? De invencibilidade. Bolívia vem de 3 derrotas consecutivas, 9 jogos sem vencer, vem sofrendo gols nos últimos 26 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 7, em todos os 7, a Bolívia ela foi a primeira equipe a levar gol, e dos últimos 7, em 6 ela perdeu o primeiro tempo. Nossa, que histórico horroroso. Já o Peru, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Deixa eu ver os últimos jogos do Peru. Ó, 2x0, 2x0, 1x0, 1x1, 3x2. Vamos lá, tropa. Peru é favorito? Talvez, tá? Talvez, porque jogar na Bolívia é pica, tá? Jogar nessa altitude aí não é para qualquer seleção, não. Um detalhe interessante aqui na classificação, a Bolívia, ela tem 6 pontos. Para ela se classificar aqui, ela tem que começar a ganhar urgente. E o Peru, ele está a 3 pontos da Colômbia que está aqui na zona de repescagem, e a Colômbia vai pegar o Brasil. Então o Peru vencendo esse jogo contra a Bolívia e acreditando que o Brasil deva vencer a Colômbia, que é uma coisa mais comum de acontecer, pode ser que Peru belisque aqui uma vaga, ou pelo menos se aproxime dessa zona da repescagem, porque ainda tem o Paraguai. Então, tropa, eu cravo aqui o margem de gol e meio. Tá muito alta essa odd, tá quase em torno de 1,50. As duas equipes, nos confrontos delas, já dei uma pesquisada, desde 2011 a gente vem tendo mais de 2 gols. Porra, falei errado, né? O último jogo que não teve 2 gols foi em 2011. Pronto, acho que agora vai ser melhor de explicar. Então, acredito sim nesse retrospecto das duas equipes, até porque as duas equipes estão desesperadas por vitória. O Peru, por ter que ganhar a Bolívia, que é uma das seleções mais fracas das eliminatórias, e a Bolívia tá jogando em casa, a favor da altitude, ela precisa vencer se ela ainda quiser sonhar com a Copa do Mundo. Então vejo sim um jogo aberto, diferente da casa de aposta, e acreditaria sim no mar de gol e meio. É arriscado? É, tropa, é arriscado, só que eu quero correr esse risco. Placar para mim, 2x1 pro Peru. 6 horas da noite temos o jogo do nosso Brasil Zil. O Brasil vai visitar a Colômbia e olha essa odd aqui, tropa. 2.10 pro Brasil. Para mim tá injusto, para mim tá errado. Por mais que o Brasil não esteja jogando bem, cara, é o Brasil, pô. Brasil, a seleção do Brasil, com exceção da Argentina, ela é muito melhor do que todas as outras seleções aqui do continente. Não sei porque ela está cravando isso. O Neymar vai jogar, né, ele já cumpriu a suspensão dele, vai jogar contra a Colômbia. E assim, Neymar em campo, filho. Neymar é o brabo, não tem jeito. Por mais que ele não esteja atravessando uma boa fase, né, início de temporada, a qualquer momento o moleque pode decidir. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4 ambas marcam. O Brasil não perde há 5 partidas para a Colômbia, tem um grande retrospecto. Agora vamos lá, a Colômbia está com 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já o Brasil vem de 3 vitórias consecutivas, só que nas eliminatórias, filho, esquece, porque aqui está contando o jogo contra a Argentina. Nos últimos 7 jogos do Brasil em 6, a gente teve menos do que 3 gols, é o estilo de jogo do Tite, não tem jeito. O último confronto entre elas foi pela Copa América, 2x1 para o Brasil. Vamos dar uma olhada na classificação? Brasil, 9 jogos, 9 vitórias na eliminatória, está passando o carro em todo mundo. Vai pegar a Colômbia, que está meio desesperada, está nessa situação aqui de repescagem. Precisa ganhar para empurrar outra seleção para baixo e ela ficar com a vaga direta. E ao mesmo tempo, se ela perder, ela pode ver Paraguai e Peru chegando ali, de repente até passando.
Analisando que a gente tem um jogo muito interessante, ó, outra coisa interessante também nesse jogo, o mar de gol e meio ele está simplesmente em 1,44. Inacreditável o que a casa de aposta está fazendo. Ou esse jogo aqui tem uma pegadinha muito grande, vai ser 1-0 para a Colômbia, aquele jogo escroto de 1-0, porque aí vai matar o dupla chance para o Brasil, que está pagando bem, e vai matar o mar de gol e meio, que está pagando muito bem também. Ou é isso, tem alguma informação privilegiada, ou a Denise tá dando dinheiro pra gente, tá? Eu não vou cravar nada, assim, cravar, porque, como eu disse, pode ser uma pegadinha aí da Denise que a gente não sabe. Mas, na moral, eu exploro essas duas coisas. A primeira é o dupla chance pro Brasil, analisando que o Brasil ele tá 100% nas eliminatórias, o Brasil não perde para a Colômbia há um bom tempo. Em caso de empate, fica 6 pra gente, a gente ganha do mesmo jeito. E a outra coisa é analisando que o Brasil é uma seleção que joga em cima, não tem jeito. Pode jogar em casa, fora de casa, o Brasil ele vai dar seus ataques. E a Colômbia, precisando pontuar numa fase boa, jogando em casa, ela também vai ter os seus ataques contra o Brasil. A gente pode ver o jogo aberto e ver pelo menos 2 gols, também dá para explorar. Uma outra coisa, uma entrada seca que eu farei aqui, é um menos 0,25 no Brasil. Tá? Eu ainda não vi, mas como essa cotação está 2,10, ele deve estar vindo em torno de 1,75, tá? E nesse caso aqui, se empatasse o jogo, a gente perderia a metade, mas é uma grande, cara, é uma grande. Ou então, esperar ao vivo, ver se o Brasil estiver bem, pegar essa vitória aqui com uma cotação muito alta. Placar para mim, 2-1 para o Brasil. 7 horas da noite agora para as eliminatórias da CONCACAF, temos Panamá enfrentando os Estados Unidos. Vou mostrar aqui a classificação para vocês. Gosto sempre de lembrar que Estados Unidos e México são dominantes na CONCACAF, eles disputam sempre a final da Copa deles, né, da Copa da CONCACAF, eles estão sempre em primeiro nas eliminatórias, sempre estão na Copa do Mundo. E um detalhe interessante é essa odd dos Estados Unidos, já vou mostrar para vocês de novo. Estados Unidos contra o Panamá, ele vem de 4 vitórias consecutivas e 6 jogos sem perder, tá? Isso é um confronto direto. E os Estados Unidos, ele vem nada mais, nada menos do que de 13 jogos de invencibilidade na temporada. É um time under dos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve menos que 3 gols. E assim, tropa, o que eu tô achando estranho também, eu não sei o que está acontecendo com a Denise, é porque a gente tem uma cotação de 1,95 para um time que não perde para o Panamá há 6 jogos, é um time que está 13 jogos, né, de vencibilidade. Aproveitando, né, e explorando esse momento dos Estados Unidos e esse retrospecto, eu exploro sim um dupla chance para os americanos. Tá? Eu não cravo essa vitória seca, ainda mais que o jogo é fora de casa, o Panamá em 4 jogos só perdeu 1. Porém, eu cravo sim um dupla chance, que aí a gente ganharia com empate também. Caso aconteça igual o México na última rodada, a gente também fica safe, tá? Placar para mim, 1-0 para o Zewa. E o outro jogo aqui, falando em México, às 8 horas da noite, temos México contra Honduras. Esse jogo aqui eu já vou ser claro e direto, vitória do México. O México está em segundo lugar nas eliminatórias, vai pegar Honduras, que ainda não venceu. Em 4 jogos, são 3 empates e uma derrota. Vamos dar uma olhada no histórico. O México vem de 4 jogos sem perder, under dos últimos 5 jogos em 4, menos 3 gols. O México está com dificuldade de fazer gol, igual nesse último jogo aí. Honduras está a 6 jogos sem vencer. O último jogo entre elas foi pela Copa da CONCACAF, em julho. Foi 3-0 para o México e não vai rolar muito. O México está jogando em casa, é jogo sim para ele voltar a vencer. Ainda mais que tropeçou nesse último jogo. Cravo aqui 2-0 para os mexicanos. E para a gente fechar o nosso dia às 8h30 da noite, temos a Argentina enfrentando o Uruguai. Tem tudo para ser um jogão, só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Para você não pode fazer diferença, mas você vai estar me ajudando muito. Então para aí, já deixa o likezinho aí, por gentileza, essa é a melhor forma de você me ajudar, tá bom? É assim que faz o canal crescer. Tropa, difícil de jogo, o Arrascaeta, Flamengo, o Arrascaeta, ele se machucou nesse último jogo, ele já está fora os 2 jogos do Uruguai e possivelmente pode desfalcar o Flamengo em outros jogos. Aí teve gente, cara, preste atenção, ontem eu falei que o Flamengo é o time mais prejudicado com essa situação das seleções. O pessoal, não, mas o Galo também é prejudicado, o Palmeiras, tropa, eu não estou falando que não é prejudicado, eu falei que o Flamengo, ele é o maior prejudicado e não tem como, pô, o Flamengo perde o Gabigol, perde o Arrascaeta e perde o Everton Ribeiro. Imagina, teu time tem 4 caras ali, pica. Você tira 3, é muito, cara. Muda muito, pô, não tem jeito. Imagina é porque o Palmeiras eu não coloco na prateleira dos dois porque eu considero o Palmeiras fraco, principalmente questão de ataque. Né? O melhor do Palmeiras, que é a defesa, saiu, o Gustavo Gomes. Agora o Galo. Porra, o Hulk tá lá, o Bunda. O Nacho tá lá. Pô,
Vamos lá, tropa. Não vamos entrar nesse mérito não, porque todo mundo é clubista, né? No caso de vocês vão defender o lado de vocês. Eu não sou vascaíno, estou falando do Flamengo. Mas tudo é questão de opinião, né? Eu tenho minha opinião, você tem a de vocês. Então, o importante é a gente respeitar. Não tem como falar que ninguém tá errado. A gente só coloca a nossa opinião. Vamos lá, tropinha. Tropinha é feião, né? Vamos lá, tropa. Tropa de brabos. Vamos lá. O histórico, tá até embolado aqui, ó. A Argentina não perde para o Uruguai há 5 partidas. A Argentina está a 23 jogos invicta na temporada. A Argentina está voando. Esse último jogo ela tropeçou 0-0, só que na moral, o que não faltou foi chance dela fazer gol. É porque não era o dia, não tem jeito. Quando é assim, ainda bem que a gente estava com um empatezinho nula. A Argentina dos últimos 10 jogos, em 9, ela venceu o primeiro tempo. Já o Uruguai está a 4 jogos de vencibilidade. O Uruguai deu uma crescida, que ele estava bem mal. Nos últimos 10 jogos do Uruguai, em 9, a gente teve menos que 3 gols. O Uruguai, eu sempre gosto de lembrar que há pouco tempo o Uruguai ficou, acho que 5 ou 6 partidas sem fazer gol. É um time under. O último jogo entre elas foi pela Copa América, 1-0 para a Argentina. Tropa, 2 cenários para essa partida aqui. O primeiro eu tenho um time muito melhor que a Argentina, uma seleção muito melhor, que vai estar jogando em casa, e eu cravo sim esse Argentina, só que com empatezinha nula, tá? Em caso de não ser o dia da Argentina de novo, o Uruguai também ali retrancar o jogo, a gente fica safe com empate nula. Só que, pô, na moral, eu acredito ser muito difícil a Argentina ter esse mesmo azar na pontaria. Eu boto muita fé que ela vai vencer esse jogo. Outro cenário que é explorar o menos de 3 gols e meio, porque o histórico do confronto é under. O Uruguai é um time under, né? Mas agora sem o Arrascaeta. A Argentina é um time que faz 1-0, 2-0. 1-0 não, mas faz 2-0. Ela não fica forçando muito, tá ligado? Ela garante o jogo, roda a bola. É um time inteligente. Então, eu cravaria assim no mercado de gols, um menos de 3 gols e meio. Placar pra mim, 2-0 para a Argentina. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos do Domingão. Muito cuidado, porque jogos bons a gente está tendo uma odd muito estranha, tá legal? Desconfie sempre. Se você puder olhar a escalação antes de fazer sua entrada, é a melhor coisa que tem. Ó, como saber a escalação? Você pode baixar o aplicativo do SofaScore, que inclusive é o site que eu utilizo, e pedir lá uma notificação que 1 hora antes do jogo começar, ele te manda a escalação do jogo que você quiser. Ou então, se você tiver Twitter, você digita lá que você consegue a escalação também 1 hora antes do jogo. E se você tem Twitter, me segue lá, pô. Deixa uns comentários dos jogos ao vivo, alguma coisa. Vou deixar aqui o @ e vou deixar o link na descrição também. Com relação ao Instagram, todo dia eu deixo um bilhete lá, deixo um bilhete aqui. Ontem a gente bateu o bilhete aqui e o bilhete do Instagram também, então me segue lá, vou deixar aqui o @. É quase igual, só que muda um pouquinho, tá? Também tem o link na descrição se você for preguiçoso e quiser digitar. Melhor coisa que tem. Bora, tropa! Que a gente tem um dia muito abençoado, que nem o dia de ontem, que seja mais um bilhete batido com a fé de Deus. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha ousada pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Brasil, empate anula, não coloquei nenhum dupla chance. Nesse caso aqui, em caso de empate, é só de anulada, tá? Só que acredito que o Brasil tem tudo para vencer, volta de Neymar e é isso. Segundo jogo eu coloquei mais de gol e meio entre Bolívia e Peru. Eu quero ir contra a casa de aposta, acreditar que esse jogo vai ser um over, que é o padrão das duas equipes. E essa nossa dupla deu uma cotação de 1,96, sempre ali próximo para dobrar nossa odd e que a gente tem um dia muito abençoado, tá bom, tropa? Vamos acreditar nessa arriscada, hein? Pra cima!